Muito bem, muito bem. Como estão as coisas, Luciana? Como está a Lavra? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Jorge. Tudo ótimo. Estamos aqui esse mês comemorando aqui os 106 anos da nossa casa. Nossa. Dona Ivone passou por essa casa. Sim. Dona Ivone passou por aí, né? Eu acho que foi neste centro que algumas coisas aconteceram, se eu não me engano, na história dela. Tem. Muitas coisas. Né? Ela Muitas coisas frequentava aí mesmo. aconteceram. Ela foi trabalhadora da nossa casa, né? Inclusive, a gente está com um grupo de estudo das obras dela na segunda-feira. Essa semana passada a gente ainda comentou sobre isso, sobre esse capítulo, né? Que ela fala no Recordações da Mediunidade, da Sim, casa, do Centro de Lavras, né? Como era chamado, sim. Recordações da Mediunidade, isso mesmo. Isso. É, Ela comenta aqui dos fenômenos mediúnicos que ela teve a oportunidade de ver, nada se compara aos fenômenos que ela assistiu ela viu aí aqui, nessa exatamente. instituição. Então, meus parabéns a vocês aí pelo trabalho que realizam 106 anos. Que legal. Graças a Deus. Obrigada. Esta é a casa que trabalha Ana Silva também, de luminárias? Acho que Não, não, né? não, Tá não bom. conheço. Então, muito bem, podemos começar? Podemos? Então, Vamos que vamos. vamos. Todos nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que o nosso planeta possui um espírito que responde pelo processo espiritual desse orbe da Terra. E esse governador planetário que nós possuímos é uma entidade que está vinculada ao planeta desde o início de sua história, ou seja, 4,5 bilhões, bilhão com B, 4,5 bilhões de anos que ele vem acompanhando o desenvolvimento do orbe. E quando nesse longo mecanismo de processo da vida, o ser humano surgiu no planeta, isso há muitos milhares de anos atrás, já no surgimento da criatura humana, ele já dotou a humanidade com um recurso muito interessante chamado religião, desde o princípio. A religião ela está presente na nossa história desde o surgimento do homem no planeta. E alguém pode dizer assim: mas como é que você sabe? Como é que você prova que a religião já estava? E eu digo mais: estava a religião e estava a imortalidade da alma desde o princípio da história do homem. Como que sabemos disso? Nós sabemos que existia religião desde o princípio, porque em sítios arqueológicos bastante antigos se encontram rituais de adoração. Então, existem representações de alguma coisa do ponto de vista espiritual que nos diz que havia em nós alguma espécie de espiritualidade. Quem conhece um pouco da história antiga, ainda pré-histórica, deve conhecer um monumento chamado Stonehenge, que é um monumento feito de pedras em círculo que existe na Inglaterra. Esse monumento é da pré-história. Então, na pré-história, os homens ditos pré-históricos é que edificaram Stonehenge como um local de adoração. Então, nós já tínhamos, nesse período ainda bastante antigo, uma expressão de religiosidade que está registrada nesses monumentos, nesses sítios arqueológicos que a nossa humanidade dispõe. Mas existe uma curiosidade, sabe, Luciana? É que esses sítios arqueológicos, eles costumam ter pessoas sepultadas, né? Pessoas que foram sepultadas ou diretamente na terra, ou dentro de vasos cerâmicos. No período da pré-história, havia um hábito de sepultar as pessoas
dentro de grandes vasos cerâmicos chamados sambaqui. É um vaso imenso que dá uma pessoa inteira dentro com terra, aí você passa, veda o vaso e você enterra o vaso inteiro. Então, há muitos sambaquis onde pessoas estão sepultadas, e existem outros sítios arqueológicos em que as pessoas foram sepultadas diretamente na terra, não dentro de um determinado objeto. Mas o que isso tem de importante? O que é importante é que esses sítios arqueológicos falam de coisas muito interessantes. Eles falam que os seres humanos, nesse período, muitas vezes, eu não disse que todas, mas muitas vezes, eles eram sepultados em posição fetal. Então, o morto era colocado dentro da cova em posição fetal, como se ele fosse um bebezinho para nascer, e os seus objetos pessoais eram colocados em derredor do chamado morto. Suas tigelas, seus adereços, seu arco, sua flecha. E aí vem a grande pergunta: por que motivo você colocaria o arco, a flecha, os objetos pessoais para alguém que não vai mais poder usar nem o arco, nem a flecha, nem a tigela, nem a roupa, nem os adereços? Por que motivo, meu Deus do céu, eu sepultaria uma pessoa com objetos materiais que ela não vai mais poder usar? E a resposta para essa pergunta, quem dá, não é a doutrina espírita. Quem dá essa resposta é a própria arqueologia. Eu disse, a própria arqueologia é que diz por que isso acontecia. E segundo a leitura dos estudiosos, a razão pela qual, ainda na pré-história, as criaturas eram sepultadas em posição fetal, de posse dos seus objetos pessoais, é porque havia uma crença na imortalidade da alma. E esta crença na imortalidade fazia com que as pessoas, Maria Darcy, precisassem fazer o sepultamento como os objetos, porque acreditava-se que a alma sobreviveria. Então, se eu sepulto alguém com seus objetos, a conclusão da arqueologia é: desde o período pré-histórico já se sabia que a alma sobrevive à morte. Então, note a preocupação do governador planetário em nos oferecer as verdades espirituais num período anterior mesmo à própria civilização. Mas como que o governador planetário pôde trazer religião para nós em um período tão antigo? É porque ainda no período chamado pré-histórico, numa época chamada neolítica, nesse período já havia começado a enxertia espiritual no planeta com o advento de um conjunto de espíritos bastante inteligentes, mas atrasados do ponto de vista moral, e que esses espíritos estariam, ainda que inconscientemente, tendo lembranças das suas verdades espirituais e de posse da chamada mediunidade, abria-se para eles o panorama da compreensão da vida após a morte. Então, ainda numa fase bastante primitiva da nossa história, nós já teríamos a presença efetiva da religião na composição do ideário humano. Então, nesse período pré-histórico, que Herculano Pires, na sua obra chamada O Espírito e o Tempo, intitula chamar de período tribal ou horizonte tribal, é o horizonte em que a religião não tinha ainda uma estrutura formal. A própria mediunidade não tinha uma compreensão muito clara do que fosse, mas os fenômenos espirituais eles já aconteciam, justificando a crença, e os primeiros rituais que a nossa humanidade fazia
ainda de maneira muito simples, entendendo, existe sobrevivência da alma, existe algo em nós que sobrevive ao corpo, e existe um Criador que tudo edificou para todos nós. Então, essa é a primeira janela de revelação que se abre para nós. É a primeira compreensão que a criatura humana tem, ainda numa fase bastante remota em relação ao período que nós estamos. Nós nem podemos dizer que era uma religião estruturada, que era uma religião codificada, que tinha uma organização efetiva. Não, na verdade, eram vários médiuns que apareciam em lugares diferentes do planeta e que traziam dentro das suas convicções a compreensão de que a vida após a morte é real. E é interessante observarmos que, nesse período, não havia, da parte dos povos, uma conexão entre eles. Eles não tinham uma capacidade de se comunicar. Então, como que esses povos tinham as mesmas verdades? Porque esse sepultamento em posição fetal, ele acontecia também na Amazônia. A Amazônia também tem sambaquis. E esse sepultamento com objetos aparece em vários lugares do planeta, em culturas e povos completamente distintos, mostrando para nós que isso não foi fruto de uma questão cultural, porque não foi num só local, Luciana, não foi num só ambiente, não foi só num ambiente que isso aconteceu, meu querido Henrique Souza. Não foi. As várias regiões do planeta tiveram acesso a esse conhecimento. Então, nós vamos perceber que havia, dentro do ideário humano, o sopro da compreensão da espiritualidade em uma época muito anterior à própria civilização. Depois desse período pré-histórico que a gente tem, há um período muito interessante, que é o período civilizatório mesmo, é a onda na qual a sociedade se organiza nos grandes povos do passado. Aí você tem o povo hindu, o povo egípcio, o povo grego, o povo romano, hebreus, medos, persas, babilônios, caldeus, assírios, fenícios. E esses povos todos, eu digo todos, sem nenhuma exceção, todos os povos tinham religião. Todos os povos antigos tinham uma conexão com o sagrado. Observe a preocupação do governador planetário. Já no início do surgimento do homem, ele lança as bases da crença através de uma mediunidade bastante rudimentar, mas que alicerça na criatura humana a crença no espiritual, a ideia da existência de um Criador e a compreensão de que existia a imortalidade da alma. Estava desenhado já na pré-história. Quando nós avançamos para um período posterior, para um período que já é da edificação das religiões, ainda que religiões antigas, esse conceito de religião, ele se alarga, Vânia Abreu, ele se alarga. Por quê? Porque quando nós entramos no período das civilizações antigas, egípcios, babilônios, acadianos, sumérios, qualquer um, pode pegar qualquer um, sem predileção, eles tinham todos uma religião, ainda que diferente, mas essas religiões tinham 4 pilares fundamentais. Eram diferentes entre si? Sim, as religiões elas eram diferentes. Mas havia 4 pontos de convergência que todas elas possuíam. Primeiro ponto de convergência que todas as religiões possuíam, religiões antigas. Primeiro, havia uma divindade que tudo criou. Então, nós, seres humanos, seríamos criação ou criaturas de alguém, de um ser superior, que havia criado as criaturas.
Essa é a primeira verdade que nós vamos encontrar em todos os povos antigos. Em outras palavras, não tem nenhum povo ateu. Todos, eu disse todos, T-O-T-O-D-O-S, todos os povos antigos tinham a compreensão de que a vida após a morte e que, a existência de um Criador é uma verdade. Segundo ponto que todos os povos antigos tinham, na criatura humana existe uma coisa que quando nós morrermos vai sobreviver. E esta coisa, que eu vou chamar de alma, tem vida imortal, sobrevive à morte, se comunica com os homens. Então, essa ideia de que nós possuímos uma fração do nosso eu que é imortal e indestrutível, que a morte não tem o poder de aniquilá-la, é uma verdade que está em todos os povos. Eu acho isso fantástico, porque esse pessoal não falava entre si. Eles não falavam entre eles. Então, se você for entre os sumérios, entre os fenícios, entre os hebreus, entre os celtas, entre os eslavos, os saxões, os francos, na Índia, onde quer que você vá no planeta, a ideia da existência de uma alma que é imortal também está presente em todas as doutrinas. Eu acho isso espetacular. Um terceiro ponto que todas as religiões têm, existe o seguinte: existe um Criador que criou as coisas, e esse Criador criou as pessoas com uma alma que é imortal. E diz o seguinte, que esse Criador deixou um código de conduta, que esse código de conduta precisa ser observado pelas almas. Não é interessante que a ideia de um código moral esteja em todas as religiões? O código não é exatamente o mesmo, mas a ideia da fraternidade, a ideia da família, a ideia de não fazer aos outros aquilo que não se quer que seja feito para nós, isso está em todas essas religiões. Todas as religiões antigas trazem essa compreensão. Existe um Criador, a alma é imortal, sobrevive, se comunica com os homens. E terceiro, existe um código que precisa ser obedecido. As criaturas humanas precisam obedecer esse código que a divindade deixou. Cada povo tem esse código colocado de uma forma diversa da outra, e não é idêntico. Mas os esteios, os pilares fundamentais desse código, eles são todos iguais. Daí tem um quarto ponto que também todas as doutrinas antigas possuem. Todas as doutrinas dizem que essa entidade que tudo criou, que criou a alma que é imortal, que criou o código que as almas têm que obedecer, depois da morte, essas almas serão julgadas pelo código que deveriam ter obedecido. E se essas almas não tiverem cumprido o código que lhes está reservado cumprir, elas sofrerão. Haverá da parte dos espíritos um sofrimento que decorre da desobediência do código. Então, a nitidez com que a gente percebe a unidade de vistas nos mostra que há um maestro por trás das diversas religiões. Porque a convergência é muito grande, Poliana. É muito grande. É impressionante. Terezinha Falker Ribeiro, seja muito bem-vinda. É impressionante a convergência dos credos religiosos se não existisse a mão invisível do governador planetário oferecendo para nós as verdades espirituais. Então, esse vínculo entre as diversas religiões é que dão a nós uma percepção de que, apesar
dos povos estarem em ambientes completamente isolados, sem contato, línguas completamente diferentes, deuses totalmente distintos, havia uma vinculação muito grande entre os povos, ou seja, eles são povos distintos, mas há um vínculo que liga essas questões todas assim. O glorioso Henrique Souza, da cidade de Barra Velha, interior do estado de Santa Catarina, nos pergunta: essa universalidade de compreensão nas mais diversas civilizações e religiões seria a lei de Deus inscrita em nossa consciência? É. De certa forma é, Henrique, de certa forma é. Só que você, quando fala isso, você está evocando a questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde diz que a lei de Deus está inscrita na consciência. Mas eu diria que esse conteúdo ele está mais na questão 622, que é a questão seguinte a essa. Na questão 622, e não na 621, Allan Kardec pergunta o seguinte: ora, se o homem traz a lei de Deus na sua consciência, por que precisa de gente para revelar essa lei? Se a lei está dentro de mim, eu não precisaria de ninguém. Eu simplesmente tirava a lei de dentro de mim. E os espíritos dizem, não, a lei está dentro dele, mas ele esqueceu, então precisava que alguém o fizesse lembrar. A lei, de fato, ela está dentro de nós, mas ela está dentro de nós como uma semente que precisa desabrochar. Então, muitas vezes a gente não consegue sozinho. Imagine se eu tivesse que descobrir sozinho que eu sou uma alma imortal, que eu sou um espírito transcendente, que o que eu faço está errado, que eu tenho que ter uma preocupação com o que eu faço com o meu semelhante, senão eu vou receber de volta. Olha, se eu tivesse que resolver isso tudo sozinho, eu estava enrolado, estava bem enroladinho. Então, o que é que faz Deus? Ele tem reveladores que vêm à Terra para dar essa informação que você está comentando. Então, de certa maneira, a lei de Deus está na nossa consciência, mas eu preciso de alguém para me despertar. Veja, por exemplo, imagine que isso aqui seja uma chapa quente. Isso é uma chapa quente. Aí eu venho e coloco a minha mão nessa chapa quente e eu queimo. Ai, queimei minha mão. Por quê? Porque quando eu botei a mão na chapa quente, eu senti que queimou. É muito fácil eu aprender que se eu colocar a minha mão na chapa quente, eu vou queimar minha mão. Agora vamos imaginar diferente. Vamos imaginar que eu fiz algo de errado com meu irmão. Eu torturei, eu matei, eu fiz maldades, eu fui cruel, eu fiz alguma coisa de errado. Em função do erro que eu fiz, no mundo espiritual eu tive muitos problemas. E na encarnação seguinte, eu renasci com uma sequela em função do mal que eu fiz. Poxa, querer que um espírito sozinho descubra que o que eu fiz no século XVII está tendo consequência hoje, no século XXI, e querer demais de mim, eu vou ter muita dificuldade de compreender que sou uma alma imortal, que o que eu sofro hoje é em função do que aconteceu. Gente, é pedir muito, não dá. Então, seria muito que nós descobríssemos isso sozinho aí. Daí que, embora que a lei de Deus esteja na minha consciência, nós muitas vezes não conseguimos sozinhos descobrir isso. Nós não conseguimos fazer esse movimento sós. E o resultado disso é que nós precisamos de ajuda para descobrir o caminho da verdade. Sozinhos, nós iríamos demorar um tempo incontável para poder fazer isso. Só um instantinho que eu vou soltar um gato aqui que ele está preso. Já. Venha cá, meu filho. Vá com Deus. Vamos ver se ele sai. Pronto, agora ele vai sair. Então, o que acontece nessa hora? Deus, para que nós aprendamos a sua lei, ele nos traz alguns reveladores que se apresentam para nós.
E aí vocês podem dizer assim, eu já sei, as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Essas revelações, elas são importantes, mas elas são revelações universais. Em que sentido? Elas vieram para serem entregues para o mundo inteiro, porque a humanidade já teria condições de absorver os seus conteúdos. Só que não foram só 3 reveladores que Deus encaminhou ao planeta. O nosso governador planetário, ele particularmente cuidou disso e enviou à Terra um número incontável de reveladores. Incontável. Eu poderia citar aqui, meu Deus, os sábios dos Vedas, Krishna, Buda, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, Pitágoras, Orfeu, os sábios da Cabala. Isso só para contar alguns. Mas nós tivemos uma quantidade muito grande de reveladores. Só que há um detalhe desses reveladores. Suas doutrinas não foram para a humanidade inteira. O objetivo da mensagem de Krishna não era, naquela época, alcançar toda a humanidade, porque a humanidade ela estava formada fundamentalmente de 2 tipos de espíritos que aqui estavam. Havia uma parte da nossa humanidade terrestre que era formada por espíritos extremamente inteligentes, muito capazes, maravilhosos, extraordinários, que tinham atraso moral, mas do ponto de vista intelectual, eram espíritos muito inteligentes. E havia um segundo grupo, magrinho, pobrezinho, recém-saído da animalidade, que não conseguiria entender essa religião. Então, havia 2 tipos de religião no planeta. Havia uma religião para os migrados, profunda, cheia de informações espirituais, e havia uma segunda religião entregue também, cheia de rituais, cheia de paramentos, com muitas liturgias, com muitas coisas exteriores, porque era o que aquela humanidade poderia entender. Lembra que eu falei que logo no começo da história da humanidade juntou-se ao primeiro grupo do planeta uma segunda tribo, que era os espíritos migrados? Para esses que eram migrados, que eram mais inteligentes, que vieram contribuir com o impulso do planeta, uma religião mais profunda, conhecimentos espirituais mais robustos, esses receberam informação da lei de causa e efeito, da reencarnação, do mundo espiritual, receberam tudo. Esses receberam toda a informação porque eles conseguiam entender, eles suportariam uma revelação robusta. Esses coitadinhos, oriundos da terra, com pouco conhecimento espiritual, não teriam condição de entender lei de causa e efeito, mais reencarnação. Para eles é muito difícil. Então, para esses, uma religião mais simples. Daí que a gente vai observar na nossa humanidade, em cada povo, 2 naipes de doutrinas sendo oferecida. Uma doutrina pública, que todo mundo cultuava, que ela era ritualística, exterior, com muita liturgia, e uma religião profunda, secreta, entregue somente para os iniciados, que não poderia ser oferecida para o vulgo. As criaturas que podiam ter acesso a esse conhecimento, elas eram escolhidas pelos que já eram iniciados, que diziam, aquele ali é inteligente. Aquele dá para a gente entregar o conhecimento para ele. E aí ele ia receber esse conhecimento. Em alguns povos, como por exemplo o povo egípcio, esses conhecimentos espirituais chegavam a levar 20 anos. Eu disse 20 anos para que eles pudessem entregar a integridade desse conhecimento para esses indivíduos. Então, havia uma preocupação muito grande de não se entregar conhecimentos espirituais para quem não fosse verdadeiramente
capaz de compreender o que estava acontecendo. Olha, tem uma pergunta primeiro aqui, Poliana, uma pergunta da Terezinha. Deixa eu ver a pergunta da Terezinha. Isso. A Terezinha diz assim: eu observo que esses reveladores da doutrina espírita têm se desvelado em nos dar conhecimento das verdades espirituais. Esse movimento seria porque estamos para passar muita dificuldade nesse período de transição? Eu acredito que sim. A gente pode até abordar isso, Terezinha, um pouquinho mais para frente, quando a gente chegar numa fase aí que a gente vai conversar sobre o momento atual. Eu vou deixar para responder sua pergunta mais para frente, aí eu falo melhor, mas é mais ou menos nessa direção mesmo. Agora, a Poliana Alves diz o seguinte: considerando todos esses vínculos que você citou, é falta de conhecimento, ignorância e o orgulho que fazem com que as guerras religiosas aconteçam? Sim. Vou falar sobre guerras religiosas daqui a pouco. O que eu vou dizer talvez não agrade. O que eu quero dizer? Eu vou dizer logo. Você perguntou, eu vou falar logo. O politeísmo, eu disse politeísmo, ele permite uma convivência mais pacífica entre os povos. Porque é assim, tem vários deuses, eu cultuo o Deus A e você cultua o Deus B. Então, muito bem, cultue seu Deus B, que eu cultuarei o meu Deus A. O meu Deus B gosta de tal coisa e o Deus A gosta de outras coisas. Está tudo certo, a gente convive tranquilamente, porque o politeísmo admite a existência de vários deuses. As doutrinas monoteístas, infelizmente, elas não têm dado bons exemplos no planeta. Por quê? Porque nas doutrinas monoteístas só tem um Deus. Então, se só tem um Deus, só tem uma verdade. E como só tem uma verdade, e eu sou monoteísta, a sua com certeza está errada e a minha com certeza está certa. Então, o monoteísmo, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, o monoteísmo, ele tem sido causa de muita intolerância religiosa no planeta. Dá uma olhada no Oriente, onde o politeísmo é muito frequente, e você vai ver como as religiões convivem com mais pacificidade. Agora, olha para o Ocidente, onde o monoteísmo se colocou de maneira mais efetiva. E veja quanta intolerância tem. E você vai perceber que o monoteísmo, não que ele seja intolerante, mas a nossa prática religiosa, Poliana, a maneira como nós temos lidado com com o monoteísmo não tem sido legal. O monoteísmo tem gerado guerras, violências, intolerâncias, processos de perseguição, por acreditar que só existe uma verdade. Esse é um problema para a gente resolver. O monoteísmo precisa aprender a ser um pouco mais flexível. Nós já vivemos mais de 1 milênio dentro de um ambiente de profunda intolerância por conta da ideia da existência de um Deus único. Mas não é falta de conhecimento, eu diria que é orgulho mesmo, sabe? O orgulho, você coloca falta de conhecimento e orgulho. O orgulho tem produzido mais, porque o orgulho faz com que eu desqualifique o pensamento dos outros, lamentavelmente. Muito bem, então nós vamos voltar para onde nós estávamos. E a gente vê essas várias doutrinas acontecendo, essa quantidade muito grande de religiões que surgiram na humanidade dentro desse período. E interessante que, nessa época, os conhecimentos espirituais, eles foram divididos em 2 grupos. Um conhecimento público, que são as religiões que a gente muito conhece, né? Você vai para o Egito Antigo, que é a religião? Qual é a religião do Egito Antigo? São os deuses zoantropomórficos, Osíris, Ísis, Tote, os Anubis, né? Aqueles deuses, deus cabeça de chacal, com cabeça de íbis, com vários, cabeça de falcão, aquela coisa toda, aquela ritualística do Egito Antigo.
Essa religião é a religião do povo, tá? E nos templos de Amon, escondidinho nos templos de Amon, o que a gente estudava? Não era isso. O que nós estudávamos nos templos de Amon era uma doutrina oculta, chamada doutrina secreta. Essa doutrina secreta que os egípcios usavam e estudavam, trancados dentro do templo, é a mesma que os hindus estudavam antes deles. Os hindus estudaram a doutrina secreta antes mesmo que os egípcios tivessem esse tipo de conhecimento. É muito impressionante isso, porque, olha só, Luciana, você tem uma região do planeta que é a Índia. Aí na Índia você tem um conjunto de revelações ali, na figura dos Vedas e na figura de Krishna, através do Bhagavad Gita, que é um trecho do Mahabharata. Ali você encontra as verdades espirituais, você encontra várias coisas. Esse mesmo conjunto de verdades que está dentro da Índia, ele vai migrar para o Egito. Aí você pergunta, mas como é que isso migrou, pelo amor de Deus? Quem levou? Como levou? E livro não tinha para levar. Esses conhecimentos, inclusive, não eram colocados em livros, tá? Esse conhecimento não podia ser em livro para que uma pessoa não se apropriasse do conhecimento. Para que você não tivesse acesso ao livro e pegasse o conhecimento, a doutrina secreta nunca foi posta no papel. Ela era passada da boca para o ouvido do aluno. Era só por tradição oral para preservar. Não é lindo isso, gente? Pelo amor de Deus, é muito bonito. Para preservar o conhecimento. Então, estava ali na Índia, e da Índia ele aparece no Egito. Como que ele aparece lá? Ele aparece no Egito porque os grandes sábios, os grandes iogues hindus, renasceram no Egito e levavam o sentimento inato da doutrina secreta. Então, a primeira escola espiritual que o planeta teve foi a Índia, foi ali que tudo surgiu. É tão velho isso que os Vedas, ninguém sabe quando eles foram escritos. Todo mundo chuta uma data, 6.000, 8.000, 58.000, 60.000. Cada livro dá uma data diferente para o surgimento dos Vedas, mas esse conhecimento, ninguém sabe quando surgiu. O Mahabharata, não. O Mahabharata, a gente sabe que ele tem 5.200 anos. É bastante tempo, né? Ele é bem antigo. E ali você já encontra as verdades espirituais todas organizadas. Então, esse conhecimento sai da Índia e vai para o Egito, a segunda escola espiritual do planeta. Ali nós vamos ter um novo momento de conexão dessas coisas. Um novo momento em que essas mesmas verdades espirituais vão reaparecer lá. Na Índia, um grande nome é Krishna. E no Egito, um grande nome é Hermes Trismegisto. É um cara extremamente maravilhoso. Muitas das coisas que Hermes Trismegisto escreveu se perdeu, tá? Pegou fogo, apareceu. A gente tem muita informação do que Hermes falou, porque outras pessoas comentaram o livro de Hermes. Então, a gente descobre Hermes por aquilo que outros falavam. Então, tem um livro de uma pessoa que diz, porque conforme Hermes dizia que tal coisa assim, então Hermes falava isso. Mas os livros dele mesmo, a gente perdeu muita coisa que ele escreveu. Só que se você pegar um livro que Hermes escreveu, você pensa que é doutrina espírita. É muito parecido. Ele diz assim, Hermes, depois da morte, os espíritos que forem bons sairão do corpo, irão para o mundo espiritual, irão conviver com as almas boas e certamente nem voltarão à Terra. Viverão em lugares maravilhosos e usufruirão da felicidade de haverem cumprido o bem. Entretanto, as almas que não fizeram bem, que praticaram atos errados, elas não terão paz. Elas serão atormentadas no mundo espiritual, viverão de maneira profundamente infeliz e deverão renascer para novas existências corporais, nas quais expiarão os males que tiverem feito. Não é fantástico? Você lê e diz assim, isso é doutrina espírita, pois não é. É Hermes Trismegisto
que ensinava essas verdades nos templos do Egito Antigo 2.500 anos antes de Jesus. Se você somar, vai dar 4.500 anos atrás. É muito tempo, tá? Para ter essas verdades. Só que, mais uma vez, o conhecimento era secreto, não era entregue para todo mundo, ele era fechado. Dali do Egito Antigo, essa doutrina secreta, ela também migrou para outros lugares, porque como os hebreus ficaram muito tempo sendo escravos no Egito, eles tiveram acesso a esse conhecimento. Moisés era príncipe, teve acesso à doutrina secreta e transferiu esses conhecimentos para os seus parceiros. Então, a doutrina secreta não é que ela saia do Egito, mas ela cria uma muda, né? Ela nasce um filho dessa doutrina dentro de Israel. Então, Israel vai ter esse conhecimento também. No Israel, o conhecimento da doutrina secreta é chamado de Cabala. Quando você encontrar alguém diz assim, estou estudando Cabala, ele está estudando doutrina secreta. O que ele está estudando? As coisas muito semelhantes a que o Espiritismo acredita. Nós vamos trabalhar dentro da doutrina secreta os conceitos muito próximos do Espiritismo. E a Cabala tem, fundamentalmente, as mesmas ideias que o Espiritismo possui. Para quem é espírita, não vale muito a pena ficar lendo os Vedas. Vale, porque vai aprender do mesmo. Não vale muito a pena estudar o Bhagavad Gita. Vai aprender do mesmo. Nem do pensamento de Hermes Trismegisto, nem da Cabala. Porque são as mesmas verdades, não vai acrescentar muita coisa, não. Você vai ter que ler muito para incrementar 1, 2 gotas no seu conhecimento. É interessante para quem não conhece, para quem não sabe o que é Espiritismo, vai ler a Cabala, vai estudar. E se ele estudar a Cabala, ele vai chegar nas mesmas conclusões que o Espiritismo chegou. Então, da Índia foi para o Egito, do Egito foi para Israel. Vocês devem lembrar de uma passagem na qual Jesus conversa com Nicodemos e ele diz assim para Nicodemos: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em outras palavras, como é que você é rabino e não estudou a Cabala? Não estudou Cabala, meu filho? Não sabe dessas verdades espirituais? Então, a gente vai descobrindo que essas verdades, elas atravessaram. Só que Cabala também não era entregue para todo mundo, não. Era escondidinho, trancadinho. As pessoas não tinham acesso a esse conhecimento espiritual. A Cabala só vai ser escrita depois da destruição do Templo de Jerusalém, que é quando um rabino chamado Shimon Bar Yochai escreve uma coleção de 22 volumes, porque ele achou que com a destruição do templo o mundo judaico ia acabar, então ele pega e escreve tudo que o mestre dele, chamado Akiva, havia entregue para ele de verdade espiritual. Aí ele fica 13 anos escrevendo 22 volumes numa caverna e produz o acervo de um conhecimento, que é o conhecimento da Cabala, que é o conhecimento da doutrina secreta, chamado Zohar. O Zohar é a essência deste saber. Mas o conhecimento não ficou só no Egito e também não ficou só em Israel. Vocês bem lembrarem, depois houve uma civilização muito interessada em conhecimentos filosóficos, em verdades espirituais, chamada Grécia. A Grécia vai se tornar depois um grande berço do conhecimento espiritual. Tanto que Kardec considera que Sócrates e Platão são precursores do Espiritismo, porque aqueles 20 itens que aparecem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, mostram exatamente muita conexão do pensamento de Sócrates com a doutrina secreta. Então, a doutrina secreta chegou a Sócrates, chegou a Pitágoras. Pitágoras tinha uma escola secreta em que a pessoa, para entrar, ela tinha que ter na palma da mão aquela estrela de 5 pontas. Então, a pessoa tinha que chegar no dia lá da reunião, mostrar a palma da mão com aquela estrela. Opa, esta é a senha. Aí entrava. Ali, Pitágoras ensinava matemática
ensinava verdades espirituais, ensinava música, ensinava tudo que ele sabia. E as verdades espirituais estavam ali. A reencarnação era um dos pilares dos ensinamentos de Pitágoras. Então, esse conhecimento ele é muito velho e ele vem atravessando os séculos e vem se repetindo o tempo todo. E eu falei tanto de doutrina secreta e não defini claramente quais são os princípios dela, né? A doutrina secreta ela tem 10 pilares. Eu vou dar os 10. Primeiro pilar: não são vários deuses, existe só um Deus. O Deus é único. Pilar número 2: a criatura humana é dotada de uma parte espiritual. Nós não temos só corpo. Existe em nós uma alma. Nós temos um duplo nosso que é espiritual. Esse duplo sai do corpo, volta. Então, essa é a alma que nós possuímos. Verdade número 3: a alma é imortal. Quando o corpo morre, essa fração espiritual nossa sobrevive e vive no mundo espiritual. Verdade número 4: a imortalidade não é somente a imortalidade é também a vida no mundo espiritual. Então, sabiam que os espíritos, depois da morte, não somente sobreviviam, mas que eles tinham uma vida de relação no mundo espiritual. Eles se relacionavam, os bons de um lado, os maus de outro, mas havia vida no mundo espiritual. As pessoas estavam vivas do outro lado. Verdade número 5: os espíritos se comunicam com os homens. Não era assim que acontecia no oráculo de Delfos, aonde os deuses se comunicavam com os mortais pelas pitonisas, trazendo revelações sobre o futuro das crianças que nasciam, os resultados das guerras. Quem assiste aquele filme 300 vai ver que no começo do filme o Leônidas vai até um oráculo para consultar sobre o resultado da guerra. Isso era muito comum, ou seja, os espíritos chamados de deuses se comunicavam com os homens. Verdade número 6: existe a lei de causa e efeito. Se eu sou bom, serei feliz. Se eu não fui bom, sofrerei miseravelmente no mundo espiritual. Verdade número 7: existe a reencarnação. Os espíritos voltam do mundo espiritual para o mundo corporal. Os egípcios sabiam disso. Os hindus sabem disso. E os judeus também sabem disso. Os judeus chamam de Gilgulim Neshamot, o ciclo das almas. Os gregos chamavam de palingenesia, mas esses povos antigos todos tiveram conhecimento da reencarnação. Número 8. Nós evoluímos. As encarnações, elas têm como objetivo a purificação dos espíritos. E a partir das várias existências corporais, tantas quantas se fizerem necessárias, nós alcançaremos a pureza. No Bhagavad Gita de Krishna, capítulo 2, verso número 22, Arjuna pergunta para Krishna: como ficarão as almas que não alcançarem a perfeição? E Krishna responde: da mesma forma que o corpo troca de roupa, assim também o espírito trocará de corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até alcançar a perfeição. Lindo. Essa é a 8ª das questões. O mecanismo da evolução, da purificação dos espíritos. Número 9. O destino das criaturas é a felicidade. Todos nós marchamos para a luz. Nós não estamos fadados ao insucesso espiritual. Todos nós estamos comprometidos com um processo ascensional incessante que nos leva na direção da felicidade. E todos alcançaremos isso. Mesmo as criaturas mais abjetas que nós conhecemos hoje, elas também serão espíritos felizes na medida em que se libertarem das suas imperfeições. E número 10 é a grande pergunta:
Se o nosso destino é a felicidade, o que devo fazer para alcançar a felicidade? E a 10ª das verdades da doutrina secreta é: a felicidade se alcança pelo amor. É o amor que permite que os espíritos sejam felizes. Não existe espírito feliz que não ama. Então, as experiências, as encarnações, as repetições das várias existências corporais são para que nós exercitemos o amor. E quanto mais eu vivo o amor, mais feliz eu me torno. E quanto mais eu me afasto do amor, mais infeliz eu sou. Marisa Magalhães pergunta o seguinte: se as religiões do passado ensinaram o caminho até Deus, o futuro das religiões não estará em ajudar o ser humano a viver esse caminho na própria consciência? Daqui a pouco, no próximo bloco. Daqui a pouco. Nós estamos ainda num período anterior ao nosso. Eu vou chegar lá, se Deus permitir. Então, essa doutrina secreta, ela foi muito importante. Por quê? Porque ela trouxe verdades espirituais incríveis, só que não era para todo mundo, só para os migrados. Quem não era migrado ficava com as religiões exteriores, sem grandes conhecimentos espirituais. Perdido num mar de informações mescladas com verdades e equívocos. Até que nós chegamos a um ponto em que o governador planetário disse: olha, eu acho que eles já podem suportar revelações universais. Nós já podemos pegar parte da doutrina secreta e entregar para eles. E foi o que aconteceu na mensagem de Moisés. A primeira mensagem que Moisés nos traz, que vem nos 10 mandamentos, é a ideia de um Deus único. Parece pouco, mas isso foi tão importante, porque a ideia de um Deus único acabou com a possibilidade de eu confrontar o outro, porque o outro também é ele é criado pela mesma fonte. Imagine, se temos vários deuses, um Deus criou este povo e um outro Deus criou este outro povo. O que é que esse povo tem a ver com esse? Nada. São completamente distintos, porque esse aqui foi um Deus que criou, e esse outro povo foi um outro Deus que criou. Então, eu posso matar esse cara que não tem nada a ver com ele. Ele é fruto de um outro Deus. Mas quando eu descobrir que todos somos criados por um mesmo Deus, o outro povo é semelhante a mim. E aí, Poliana, qual é a justificativa que eu tenho para guerrear com alguém que também foi criado pela mesma fonte que me gerou? O simples monoteísmo seria suficiente para acabar com as divergências no planeta pela compreensão de que nós somos, na verdade, todos oriundos de uma mesma fonte. Ocorre que o povo que recebeu essa revelação, que é o povo hebreu, ele não entendeu que a revelação era universal e guardou ela para ele. Disse: não, sou um povo escolhido aí, a revelação é minha, não vou passar para ninguém não, você quer ficar comigo. Nunca entregou para ninguém, nunca ensinou a ninguém. Os judeus nunca ensinaram a ninguém as verdades que tiveram acesso. E, além de não ensinar, não facilitaram que outras pessoas se aproximassem. Eles criaram um cinturão de proteção dos conhecimentos que foram recebidos, de tal forma que Moisés veio 1.300 anos antes de Jesus. E quando ele veio, ele inaugurou, de certa forma, a doutrina do Deus único. Já existia desde Abraão, mas ele vai consolidar a religião de Deus único ali com a sua chegada, 1.300 anos antes de Jesus. Quando Jesus chega, 1.300 anos depois, gente, 1.300 anos não é 1.300 dias, não. É 1.300 anos. 1.300 anos depois, só tinha o povo judeu monoteísta. Nesses mais de um milênio, ninguém descobriu o monoteísmo. Olha aí, Henrique Souza. É a lei de Deus, mas ninguém conectou isso. Por quê? Porque esse conhecimento ficou só na doutrina secreta. Na doutrina secreta eles sabiam. Os egípcios que viviam dentro dos templos de Amon sabiam de um Deus único. O próprio Krishna, quando trata no Bhagavad Gita, ele fala do Criador. Lá é politeísmo, tá? Lá é politeísmo. Mas a doutrina de Krishna fala o Criador.
colidindo, de certa maneira, com o pensamento politeísta que existe dentro da leitura do hinduísmo. Então, os judeus eles seguraram muito essa revelação. Quando os judeus receberam a segunda revelação, que foi Jesus, 1.300 anos depois, não tinha outro lugar para colocar. Se os judeus tivessem espalhado essa doutrina em outros lugares, era possível, de repente, até que Jesus nascesse num outro povo. Poderia ter nascido grego, nascido egípcio. Mas o monoteísmo ficou só dentro de Israel. Não teve jeito, teve que nascer lá dentro. Então, as profecias de Israel falavam que ele nasceria ali dentro, e ele nasceu. Nasceu nesse povo, viveu dentro do povo de Israel e trouxe uma mensagem entregando mais um pedaço da doutrina secreta, mas ele não entregou tudo também. Ele mesmo diz que a gente não suportaria se tivesse que saber tudo, mas que ele mandaria depois alguém que traria a parte que não foi entregue ainda, que ele não teria ainda oferecido na sua doutrina. E aqui ocorre uma coisa muito interessante, porque todos esses reveladores que vieram, que eu já citei, Krishna, Buda, Sócrates, quando eles pregavam suas doutrinas, eles despertavam espíritos que voltavam para os seus mundos de origem. Porque esse era o contrato do governador planetário com eles. Não é para eles ficarem aqui eternamente. É para que eles deixassem um contributo para a Terra e encontrassem a condição espiritual mínima para voltar para casa. É como se fosse assim, olha, você vem aqui, deixa teu conhecimento e aprende o que eu posso aqui te dar como aprendizado e você vai conseguir voltar para casa. É um negócio da China. Poxa, eu estou perdido, não consigo acessar meu povo de volta, então vem para cá. Deixa teus saberes, experimenta o sofrimento que muitas vezes você vai ter e aprende que você vai poder voltar da vida espiritual que Deus pode oferecer para todos nós. Então, quando ocorre a vinda desses missionários, eles trazem conhecimentos espirituais e libertam esses espíritos. Para esses espíritos foi ótimo, foi maravilhoso. Por quê? Porque ao libertar esses espíritos, eles voltaram para o braço dos seus amados. Foi lindo para eles. Foi a coisa melhor do mundo que podia ter acontecido. Para eles foi bom, mas para a Terra não foi, né? Porque na medida que eles iam saindo, o povo ia entrando em declínio. Segundo o que o próprio Livro dos Espíritos nos fala, nas questões 787, 789, 788 e 789, chamados povos degenerados, que é a parte do Livro dos Espíritos que trata disso, da revoada dos espíritos, quando eles descobrem novas verdades espirituais. É aí que a gente vai ver como que funciona o grande mecanismo de aprendizado que os mundos possuem. Então, esses espíritos acordavam, voltavam para seus mundos e os povos onde eles viviam entravam em declínio. Foi assim que a Índia entrou em declínio, que o Egito deixou de ser aquela coisa, que os gregos, os romanos, os hebreus, que todos os povos antigos entraram em declínio, porque seus grandes gênios foram embora. Quando os grandes gênios se afastam, automaticamente nós experimentamos um marasmo. Não é que os espíritos andaram para trás, é que uma sala de aula que você retira os melhores alunos, automaticamente você experimenta uma transformação muito grande neles, né? Muito grande. Então, o que vai acontecer na história da humanidade? Todos eles vão fazer isso. Só que tem um dos reveladores que acorda mais gente, que é Jesus. Jesus acordou tanta gente, que foi tanta gente boa embora, que a gente entrou na Idade Média. Por que a Idade Média tem tanta ignorância, meu Deus? Por que nós somos tão intolerantes na Idade Média? Por que nós somos tão desprovidos de inteligência e de razoabilidade?
Porque os melhores alunos foram embora, só ficou nós, só ficaram os medíocres. Aí nós distorcemos o cristianismo. Veio uma onda de intolerância sem limite, né? Um monte de bobagem, exatamente porque só ficou nós. Os grandes alunos foram embora. E aí, exatamente por conta disso, cometemos uma quantidade imensa de abusos, muitos abusos. Foi tanto abuso que quando chegou no século XIX, a gente rompeu com tudo e decidiu que a gente seguiria sem nenhuma religião. Depois de séculos de intolerância pelo cristianismo, veio uma onda de ateísmo. E é a primeira vez na história que a humanidade vai viver sem Deus. Isso é muito interessante. O governador planetário tinha semeado a crença em nós desde a pré-história. E em todos os povos a religião sempre governou as mentes. No século XIX, vem uma fratura nesse fenômeno. Então, vem uma fratura nesse processo e os espíritos, por conta desse fenômeno, decidem que vão seguir sem Deus. É uma coisa muito triste quando isso acontece, porque toda a edificação religiosa que o Cristo havia proposto para nós não se concretiza, porque nós destruímos num único século a edificação de milhares de anos após a Revolução Francesa com o advento do ateísmo. É preciso uma resposta dos céus a tudo isso. E a resposta dos céus a tudo isso são os fenômenos mediúnicos do século XIX, que vão culminar na codificação da doutrina espírita. Então, o espiritismo, ele é a última parte da doutrina secreta que não tinha sido entregue, é a entrega final. Mas, eu quero dizer uma coisa aqui, quero ser bem entendido no que eu vou dizer. O espiritismo, ele não é sozinho a terceira revelação. A terceira revelação são as verdades que o espiritismo tem. É isso que consola. O que consola a criatura não é ler Kardec. O que consola a criatura é se apropriar do conhecimento que a obra de Kardec tem. Então, se eu descobrir o conteúdo que está na obra de Kardec através de Krishna, não vale? Se eu descobrir através do Buda, não vale? Claro que vale. Não importa quem é o mensageiro, o que importa é a mensagem. Porque, na verdade, nós temos alguns pontos em O Livro dos Espíritos que a gente precisa estar bem entendido para que a nossa compreensão sobre o Espiritismo se alargue. Vou já tratar da Terezinha. Por favor, Luciana, você está com o Livro dos Espíritos perto de você? Está aqui, está na mão. Eu quero que você abra no item 2 e leia o primeiro parágrafo, por favor. 2. Quem tiver em casa pode pegar. Item 222, primeiro parágrafo. Dá uma lida para nós no que é que está escrito aí. Não é uma pergunta, é uma dissertação. É um texto grande. Vou achar o inicinho dela aqui. É só o comecinho que eu quero, não é para ler tudo não, só um trechinho. Pode começar. Deixa eu achar aqui, achei. Você quer o segundo? Portanto, não, eu quero o primeiro parágrafo. O primeiro. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no na doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Stop. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Então, lê o que ele diz depois. Leia. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos
esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Ok, só até aí. Você viu o que ele disse? Que o espiritismo existe desde a época mais remota. Se ele está dizendo que o espiritismo existe desde a época mais remota, de que espiritismo que ele está falando? Ele está dizendo, não o espiritismo, a obra codificada por Allan Kardec, mas as verdades que o espiritismo esposa. Quais são as verdades? Deus único, imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação, mundo espiritual, lei de causa e efeito. Essas coisas. Porque, repare, se foi o livro dos Espíritos que trouxe a palavra espiritismo, não é isso que está escrito na introdução? Para designar palavras novas, ideias novas e palavras novas. Designarei o conteúdo desse livro de espiritismo. Então, Kardec cria a palavra espiritismo para designar o que tem dentro dele, correto? É o que está escrito na introdução. Se ele criou a palavra espiritismo para designar o que estava dentro do livro, como é que já tinha uma pergunta com essa palavra nela? Não poderia ter, né? Porque se foi o livro que trouxe essa palavra não poderia ser pré-existente ao próprio livro que criou ela. Então, de que espiritismo ele está falando? Das verdades espíritas. Ele está dizendo que as verdades espíritas são muito antigas. Reencarnação não é propriedade da doutrina espírita. Ok? Perfeito. Vamos para a conclusão do Livro dos Espíritos agora. Conclusão, item número 6, primeiro parágrafo. Conclusão, item 6. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Ok, da mediunidade. E que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Se sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos Opa! que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Opa! O que ele está dizendo aí? Que o espiritismo era... Não é isso que ele está dizendo? Leia de novo. Na antiguidade... Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Ué, então estudava-se espiritismo na antiguidade, mas o espiritismo não é a doutrina de Allan Kardec? Então, de que espiritismo ele está falando? Das verdades espíritas. Ele está dizendo que a reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, que isso era estudado na antiguidade e que era o culto do vulgo. Não foi isso que eu falei agora, que era o culto do vulgo, era só os iniciados? Está aí escrito. Aqui, com todas as letras. Com todas as letras. Agora lê o terceiro parágrafo. O espiritismo não é obra de um homem. Opa! Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Opa! Então, de que espiritismo ele está falando? Se o espiritismo é tão antigo quanto a própria criação, ele não está falando da doutrina espírita. Ele está falando das verdades espíritas. Está claro o que eu estou falando, Luciana? Claríssimo. Agora leia 799. 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Opa! Quem é o espiritismo? O espiritismo não é a doutrina de Allan Kardec, são as verdades espíritas. Então, quando se fala de contribuição para o futuro, não é que todo mundo vai ser espírita.
que todo mundo vai andar com o livro do Allan Kardec abaixo do braço, que todo mundo vai discutir, vai estudar o livro dos Espíritos em todo lugar. Não. O que está sendo dito, é o que vai falar aí nessa resposta, é que o Espiritismo se tornará a crença comum. Não é a doutrina de Allan Kardec que vai estar em todos os lugares, não é isso. É que a compreensão a doutrina secreta, a compreensão da imortalidade da alma, a compreensão do mundo espiritual, a compreensão da mediunidade, compreensão da reencarnação, todas essas coisas, elas serão de crença comum. Gente, não tem como não entender que existe a imortalidade. Não tem como a reencarnação não ser crença comum. Não existe como. Agora, se vai ser pela mão da doutrina espírita, aí é outra coisa. Mas pode ser pela mão do Buda, pela mão do Krishna, pode ser pela Madame Blavatsky, pode ser pelo pessoal do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, pode ser pela Rosa Cruz, pode ser qualquer ambiente, pode ser pelo Krishna. Isso é o que menos importa. Então, o que importa, na verdade, é o acesso aos conhecimentos espirituais. Porque a religião do futuro não é o espiritismo. A religião do futuro são as verdades espíritas, que são as mesmas verdades do Krishna, que são as mesmas verdades do Buda, que são as verdades de todo mundo, que é a doutrina secreta revelada. Ela deixou de ser. Quando o espiritismo veio, a doutrina deixou de ser secreta. Agora ela é a doutrina revelada, ela não é uma doutrina secreta. É uma doutrina revelada. Agora, nesse mar de revelações, Krishna, Buda, Sócrates, etc., o espiritismo tem uma vantagem. Tem uma vantagem. E eu não estou puxando a sardinha a brasa para nossa sardinha. Mas ele tem uma vantagem. É que ele é uma revelação coletiva, e isso ajuda muito. Porque, por exemplo, você pega uma revelação como a do Buda. O Buda é o revelador. Então, o que o Buda disse é a referência de verdade. Pronto, acabou. É isso que é o certo. Quando você pega Krishna, o que o Krishna diz é o que é a verdade. No Espiritismo é diferente. Ah, não, mas a gente pega o que Kardec diz e diz que é a verdade. Pois é, mas por que o pessoal fala isso? Porque Kardec usou um instrumento que os outros não usaram. É um método que Kardec usou que é genial, chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Quando Kardec coloca uma coisa na obra básica, é porque ele deu uma checada nisso em outros grupos. Aí você vai me dizer assim, ele não tem como checar. Não existia. Como é que ele ia saber o que acontecia nos outros grupos? Olha a genialidade de Kardec. Ele inventou uma revista chamada Revista Espírita. Então, o que ele fazia? Ele botava os artigos mais loucos nessa revista e soltava. E esperava o pau quebrar. O que as pessoas iam dizer? Aí um cara da Polônia escrevia, não, isso aqui aconteceu aqui, um espírito também falou a mesma coisa aqui. Aí um cara da Alemanha também, um cara da Itália, aí dizia, gente, está tendo universalidade dos ensinos. Isso aqui deve ser verdade. Aí coloca numa obra. Quando ele jogava um artigo que não tinha convergência, aí aquele artigo não ia para a obra básica. Por isso que tem muita coisa na Revista Espírita que não apareceu na obra doutrinária. E tem muita coisa que estava lá que veio. Por quê? Porque ele encontrou universalidade nas coisas. É esta sacada dos Kardec que faz com que você diga assim, não, olha, se Kardec colocou isso na obra, a gente tem que olhar com atenção, porque você está querendo contestar, mas se ele colocou, ele consultou diversos grupos, deixa com essa conclusão. Você quer vir você sozinho, só você de médium, querer mudar Kardec? Cadê a universalidade, meu amigo? Para você poder colocar um conteúdo como Kardec colocou, tem que ter um método universal para tentar fazer a baliza desta atividade. Então, o desenvolvimento que a gente tem para o futuro é a proliferação da verdade espiritual que o Espiritismo hoje defende. Mas não que seja ele a referência. Se for ele, ótimo, porque é uma referência que tem o poder da universalidade. E o poder da universalidade é ótimo para garantir maior legitimidade para os conteúdos. Por isso que o Espiritismo goza de uma vantagem em relação às suas doutrinas irmãs, né? Mas
Isso não dá a nós a possibilidade de dizermos que não, todo mundo vai ser espírita no futuro e todo mundo vai ter o livro dos espíritos de cor na cabeça. Não é verdade. Mas nós caminharemos para uma sociedade em que a imortalidade da alma não será mais fruto de discussão, nem a reencarnação, nem a lei de causa e efeito. Isso aí será claramente observado com as nuances. O cara é budista, pensa de uma forma. O outro é do Krishna, pensa de outro. O cara é espírita, o outro é da Rosa Cruz, um é do círculo esotérico, outro é da, sei lá, da Madame Blavatsky, lá da teosofia. E todo mundo está tudo bem. Não tem problema. Porque o que importa é a verdade espiritual, a chave do entendimento, os pilares da doutrina secreta. É isso que é o mais importante. Tem umas perguntas aí que eu não respondi, eu queria responder. Cadê? O glorioso Henrique Souza, olha a Vera atrás dele lá. Vera, boa noite para você. Há um livro intitulado Raio de Luz Espiritual, Ensinos Esotéricos, cujo autor é Francisco Valdomiro Lawrence. Esse Francisco Valdomiro Lawrence, Henrique, dizem, né, que ele falava 104 idiomas. Eu não consigo falar nem o português, e falava 104. Versa bastante sobre as verdades espirituais, me esclareceu muito. Ah, legal, muito bom. Ótimo. Valdomiro Lores é um cara muito legal, muito bom. Ele tem conhecimento espiritual fantástico. Esse cara fez a tradução do Bhagavad Gita, tanto para o Esperanto como para o português. A Isso, querendo a Terezinha Falker, que eu disse que eu ia falar depois. Não! Vamos coisar para trás. Tem uma dela para trás que ficou. Eu observei que esses reveladores da doutrina espírita têm se desvelado em nos dar conhecimento das verdades espirituais. Esse movimento seria para que possamos passar, porque estamos para passar muita dificuldade nesse período de transição? Sim, o período de transição está sendo muito difícil. E a gente precisa ter isso até para que se abra em nós a compreensão de que as outras doutrinas também têm verdades. Muita gente que está no culto afro tem muitas verdades espirituais. A gente não pode ser exclusivista. Todo mundo tem uma fração da verdade. Então, isso é para a gente poder viver em paz, em harmonia, para que todo mundo viva serenamente numa sociedade plural. Tem uma outra também. Se as religiões do passado ensinaram o caminho até Deus, o futuro das religiões não estará em ajudar o ser humano a viver esse caminho na própria consciência? Na própria consciência e na relação com o outro, né? Joana de Ângeles tem uma frase muito boa no livro Amor Imbatível Amor, capítulo 11. Ela diz assim, capítulo 11? Capítulo 11. Ela diz assim, o ser saudável é reconhecido pela forma como ele trata a si mesmo e como ele trata as pessoas com quem convive. Não é a religião que ele participa, não é nada disso. É como ele trata a si e as pessoas que ele convive. É isso que mostra o ser saudável. Então, esqueçamos todas as religiões externas e cuidemos de amar as pessoas que Deus nos deu. Essa é a religião mais pura que a gente poderia buscar. Não, tem uma da Terezinha. Isso. Com você falando, eu consigo entender esse período da Idade Média, que nunca compreendi o porquê. Depois de tudo que Jesus ensinou, o sacrifício dos apóstolos era incompreensível para mim. Ah, sim, é porque a galera boa foi embora. Só os maus alunos, aí deu no que deu. Mas o Cristo sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia. Mas a gente precisa ficar sozinho na sala para ver se a gente conseguir arrumar. Mas mau aluno na sala sozinho faz uma bagunça danada. E a gente fez muita bagunça, né? Muita bagunça. Próxima. No diálogo de Jesus com Nicodemos, mesmo tendo todo o conhecimento, Nicodemos não compreende o ver e a entrar no reino dos céus. Ele não absorveu as verdades. Não. Pelo que dá a entender, ele não tinha acesso à cabala.
pelo que dá a entender, ele não acessou. Nem todos os rabinos daquela época estudavam a Cabala. Tá? Alguns estudavam. Tanto que quando um rabino decidia que ele ia começar a estudar a Cabala, dizia assim, eu vou entrar no Pardes. Entrar no Pardes, que é campo em hebraico, significa eu vou começar a estudar as verdades espirituais. Nem todo mundo acessava. Tinha gente que ficava só na religião judaica mesmo, sem mergulhar na sabedoria que se escondia nos ensinamentos da Cabala. O que temos mais? A religião do futuro é o amor universal sem... Exato! Espetáculo! Eu queria ter um filho assim. Não, isso é Juliana. 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 Eu queria ter uma filha assim. A religião do futuro é o amor. Exato. Não tem rótulo, ele tem que acabar. Não, porque vai ser todo mundo espírita. Não vai, nós vamos ter. Só que assim, é o amor universal, mas a compreensão de que existe imortalidade e reencarnação vai fazer parte da natureza. Igual a gente sabe, eu sei como é que acontece a reprodução humana, que o espermatozoide une com o óvulo e tal. Isso não é uma verdade hoje? Do mesmo jeito, a reencarnação e a imortalidade também será. Vai ser crença comum, mas o amor universal tem que estar associado a isso. Religião o amor universal. Mais algum? Dou-lhe uma? Dou-lhe Acho que, duas? Acabou? acho que sim. Oh, meu Deus. Então, tá bom. Perguntas, acho que sim. Muito bom. Ô, Então, Jorge, terminamos. Oi. é tão bonito, né, a gente ver todo esse processo da espiritualidade, todo esse trabalho de trazer, né, essas verdades. E, ao mesmo tempo, é tão triste, né, a gente reconhecer que a gente está batendo cabeça há séculos e séculos e séculos, né? E eu ainda vou dizer mais, Luciana. Se por algum motivo o espiritismo se perder, o Cristo planetário manda uma quarta revelação, manda uma quinta, manda uma sexta, ele manda quando for preciso. Estragou, manda de novo. Estragou, manda de novo. É assim, o papel dele é esse. O papel é esse. Eu espero que a gente não se perca, né? Eu espero. Mas se perder, que mais tenha revelador para trazer. Só que essa revelação ficou tão boa, sabe? Ficou bem organizada, bem estruturada, vai ser uma pena se ela se perder. Porque ela é muito boa. Mas como ela já está aí, né, como o próprio Livro dos Espíritos diz, né, ela é da natureza, É, talvez não é. se perca, não. Talvez a gente tenha que aprender a estudar e conscientizar que somos espíritos, né? Que Mas precisamos melhorar, que precisamos caminhar para frente. se a do Cristo a gente conseguiu corromper, imagine essa. Sim, com certeza. Mas vamos ter fé, a gente não pode desanimar, Jorge. Não, não, não pode desanimar. Não pode desanimar. Não pode, não. Mas assim, hoje nós estamos mais maduros. Eu acho que a gente tem grande chance de conseguir levar ela bem. Então, existe a imprensa, né? Existem os meios de comunicação, existe um controle maior sobre os possíveis desvios dessa doutrina. Então, é mais seguro, mas vem ficar esperto, né? Porque o cristianismo, quando tinha 170 anos, também não parecia que ia desvirtuar, né? É verdade, Só a tem Tereza 170. Então tem que ficar atento para que ela não se desvirtue. é jovem ainda. Muito jovem. A Terezinha colocou aqui outro. Sobe para gente, pode. Eu acredito que as verdades espirituais ainda não foram todas reveladas. É possível. Ainda tem coisa para chegar. Possível. Os reveladores já comentam muitas coisas, mas ainda não compreendemos. Acho que as verdades na psicologia da Joana ainda vai pontinho, 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 ser melhor entendido. Gente, o trabalho de Joana é magnífico, espetacular, é uma coisa maravilhosa. É ruim até de resumir, de tão bom que é, mas é um conteúdo que ajuda muito a gente nesse sentido, muito mesmo. Vamos poder fazer grandes transformações na nossa vida, se a gente souber aproveitar.
Aqui, Henrique Souza, o dono de Barra Velha. O cristianismo tem sido ensinado com muitas deturpações e as pessoas têm valorizado mais a crucificação de Jesus ao invés de sua ressurreição. E menos ainda dos seus ensinamentos. As pessoas não se prendem ao ensinamento, se prendem ao aspecto ritualístico de um Jesus para ser adorado e não para ser seguido. Esse é um problema, Henrique. Temos que resolvê-lo. Bom, acho que aqui é só agradecimentos, temos bastante. Bom, Pensa, esclarecimento, sua palestra, gratidão. Que o Cristo continue te abençoando infinitamente. A André Trindade. obrigado. Nós também pedimos aqui que Jesus continue te inspirando muito, para você continuar trazendo aí esse conhecimento, esse estudo bacana que você tem aí. E eu gostaria de pedir que você fizesse a prece de encerramento para nós, se for possível. Ok, vamos orar então. Querido Senhor, nós te agradecemos os esforços que tu tens feito para despertar as nossas almas. As inúmeras oportunidades de que nós consigamos nos defrontar com as verdades espirituais e assim conseguirmos quebrar as algemas que nós mesmos construímos e que resultaram em profundas experiências infelizes. Deixa, Senhor, com que as luzes que a doutrina espírita hoje nos oferece consiga iluminar a profundeza do nosso ser, garantindo a cada um de nós uma compreensão muito mais plena da vida espiritual e dos compromissos espirituais que repousam dentro de nós. Acende nas nossas almas o propósito de serviço e de transformação, e que o teu amor permaneça sobre as nossas almas, nos amparando, nos envolvendo, enchendo os nossos corações da tua doce paz. Assim seja.